A Irani tombou quase 12% hoje na Bolsa de Valores, isso porque reportou seus resultados do quarto trimestre de 2023 e não vieram nada legal. Vejam aqui vocês que o lucro líquido foi de apenas 7 milhões de reais. Se a gente for dividir isso pelo número de ações, vai dar ali uma fração de centavos para cada ação. Então, uma queda com relação ao trimestre imediatamente anterior e uma queda maior ainda com relação ao quarto trimestre de 2022. E por que esse lucro veio tão pequeno assim? Ela explica aqui em cima. A redução está diretamente relacionada à diminuição do lucro operacional antes dos efeitos tributários, motivado principalmente pela variação do valor justo dos ativos biológicos, que vinha positiva nos trimestres anteriores e ficou negativa neste quarto tri de 2023 em 26 milhões de reais ou 19,8 milhões líquido, devido à estabilidade de preço da madeira e aumento da taxa de desconto utilizada para cálculo do valor justo. E 2. Devido ao reconhecimento de impairments de propriedades para investimentos imobilizados e mantidos para venda, com o respectivo custo de regularização da companhia, que concluiu pela inviabilidade da utilização de determinados terrenos não operacionais, que impactaram o resultado em 28 milhões de reais, ou 18,6 milhões líquido. Então vamos lá, pessoal. O que mais impactou aqui a Irani no quarto trimestre de 2023 foram esses dois fatores aqui. Esse não recorrente de 28 milhões 192 mil. Veja que isso foi exatamente esse impairment de 28 milhões de reais aqui. Então isso é um não recorrente, não vai acontecer em todo o resultado, mas tem essa questão da variação do valor justo dos ativos biológicos, que isso aqui é completamente imprevisível no meu ponto de vista, né? A gente viu que em 2022 valorizou bastante, 139 milhões. Em 2023 valorizou apenas 70 milhões, porque nesse trimestre o negócio já veio negativo. No trimestre anterior já não estava valorizando tanto assim, mas ainda estava na faixa de 30 milhões, até razoável na verdade. E esse trimestre desvalorizou 26 milhões. Então, essa é a principal questão, mas não é só isso. A Irani também está com outras dificuldades. Vamos analisar aqui o desempenho operacional da empresa, nessa parte de papelão, que ele chama aqui de embalagens, é a principal fonte de receita da Irani, 58%, e depois vamos analisar o setor de papel, que corresponde a 37% da receita da empresa. Então a gente vê que a Irani aumentou seu volume de vendas em 12%, comparando o quarto trimestre de 22 com o quarto trimestre de 23, e tri a tri aumentou ali 1,7%. Se comparar o ano inteiro, foi um aumento de 3,2% nas vendas de embalagens, nessa parte de embalagens. Se a gente comparar aqui com o mercado em papel, né, que é um conjunto de empresas que fazem parte de uma espécie de associação chamada Em Papel, eles também cresceram, mas menos do que a Irani nas vendas de papelão, nesse setor de embalagens. Apesar do crescimento em volume do mercado em papel em 2023 frente ao ano anterior, o cenário permanece bastante competitivo, com pressão por redução de preços. A Irani possui uma estratégia atual de buscar manutenção do patamar de preços praticados. Ainda assim, nossos preços, no caso da Irani, tiveram redução de 4,8% em comparação com 2022. Então a gente vê exatamente nesse quadrinho aqui, o preço que a Irani tem praticado tem diminuído em comparação com o ano de 2022, nessa faixa de 4,8%. Se a gente comparar o quarto tri de 22 com o quarto tri de 23, foi uma queda maior ainda nos preços praticados pela Irani, na faixa de 10%. Quando a gente fala aqui de papel para embalagens sustentáveis, também tem uma redução aqui nas vendas. Observe que caiu no quarto tri de 23, comparando com o quarto tri de 22, 5% de queda nas vendas. Comparando todo 2023 com 2022, uma queda nas vendas de 3,8%. A empresa trabalha com dois tipos de papel para embalagens sustentáveis, rígidas e também flexíveis, e a gente observa uma queda enorme nos preços aqui praticados pela Irani. No quarto tri de 2023, comparando com o quarto tri de 2022, uma queda de 22%. Comparando ano a ano, 23 com 22, uma queda de quase 12%. Isso na parte de embalagens rígidas. Na parte de embalagens flexíveis, uma queda
de 4,8%, comparando o quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2022, o que dá ali uma tendência de curto prazo, né? Mas se compararmos ano a ano, houve até um aumento de 5,2% no preço praticado pela Irani nesse ramo aí de embalagens sustentáveis flexíveis. E se a gente voltar aqui, as embalagens flexíveis representam 80% das vendas nesse setor de papel para embalagens sustentáveis. Veja que flexíveis está aqui, um verde mais claro, e rígidas com um verde mais escuro. Esse mercado de resina aqui nem vou comentar muito, porque só representa 5%, mas também a gente vê uma queda na produção e uma queda também nas vendas de 20% aqui. Porém, eu acho que o problema maior da Irani está nessa questão das embalagens, dos papéis, do papel ondulado, que realmente tem caído no geral. Tem caído as vendas, tem caído no geral também o preço praticado. Notícia razoavelmente boa, essa questão do endividamento, que a dívida líquida sobre EBITDA fechou o ano abaixo dos 2,5 vezes, então vai ter aquele dividendo extra de 25% do lucro líquido que a Irani paga ali em meados de abril ou maio, se não me engano. Apesar desse aumento aqui com relação a 2022, teve uma diminuição com relação ao terceiro trimestre de 2023. Aqui ele fala que a relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado foi de 2,07 vezes no quarto TRI contra 1,38 no quarto TRI de 22 e 2,10 vezes no terceiro trimestre de 2023. Então, disso aqui que eu estava falando, no terceiro TRI era maior do que no quarto TRI, e isso é uma notícia positiva. A dívida bruta está ali na faixa de 1,6 bilhão de reais, enquanto que a empresa tem 600 milhões em caixa, então a dívida líquida está na faixa de 1 bilhão de reais. Para o ano 2024, a gente está prevendo o lucro por ação aqui na faixa de R$ 1,16. Na verdade, a gente não está prevendo nada, a gente tirou essa informação do site MSN Dinheiro, essa plataforma aqui da Microsoft, está prevendo R$ 1,16 por ação para o ano 2024, 2025, R$ 1,30. Então a gente colocou aí nossa base R$ 1,16. Isso dá um lucro projetado na faixa de 278 milhões de reais, um payout de 50% que a empresa costuma pagar ali. Se a dívida líquida sobre EBITDA ficar abaixo de 2,5 vezes, a gente tem um DPA, dividendo por ação, de 58 centavos. A gente está exigindo aqui apenas 6% de yield, porque a empresa tem muito para crescer. A gente tem essa visão de que a Irani é uma empresa pequena e está no setor de papel que tem muito para entregar aí nos próximos anos, devido à própria questão da sustentabilidade, essa discussão do plástico, enfim. E ela está entregando hoje um yield projetado na faixa de 6%. Nosso preço teto, R$ 9,67. Ela caiu mais um pouquinho ali, está em R$ 9,36. Temos margem de segurança para aportar. E a gente então fica de olho para ver se essa cotação não cai mais nos próximos dias, até porque com esse resultado fraco, ela está despencando aí 12%, tombando nas cotações, então não seria apropriado fazer um aporte nesse momento, ainda mais se for um aporte muito forte. Eu acho que tem que ter um pouco de cautela, esperar o mercado se estabilizar aí. É claro que é nesses momentos de queda que deve ser aproveitado, porém, ela pode se estender mais a queda nos próximos dias. Então a gente vai ficar de olho, talvez um ponto mais interessante para fazer aportes seja abaixo dos R$ 9,00, que foi quando a própria companhia estava comprando ou recomprando as suas ações com aquele programa de recompra que estava em aberto, mas que já foi finalizado. Então é isso, pessoal. Se você investe em Irani ou acompanha a empresa, se inscreve nesse canal aqui que a gente tem ela em carteira e a gente está sempre acompanhando, soltando vídeos sobre a Rani 3. Um grande abraço e até o próximo.